Nós estamos lendo Os Passatempos de Sri Nrsingadeva, uma leitura do Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulos 2 a 10, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 7, sétima parte, verso 47. A entidade viva, que recebeu seu corpo atual, devido às suas atividades fruitivas passadas, pode acabar com os resultados de suas ações nesta vida. Mas isto não quer dizer que ela deixa de ficar aprisionada a corpos materiais. A entidade viva recebe uma espécie de corpo e, executando ações com este corpo, ela cria outro. Assim, devido à sua ignorância crassa, ela, através de repetidos nascimentos e mortes, transmigra de um corpo a outro. Significado: em corpos que não são de seres humanos, a evolução da entidade viva segue automaticamente as leis da natureza. Em outras palavras, segundo as leis da natureza, Prakriti Kriyamanani, a entidade viva que está em um corpo inferior evolui até a forma humana. Entretanto, devido à sua consciência desenvolvida, cabe ao ser humano entender a posição constitucional da entidade viva e o porquê de ele ter aceitado um corpo material. A natureza proporciona-lhe esta oportunidade. Mas se, entretanto, ele agir como um animal, que adianta sua vida humana? Nesta altura, deve-se estabelecer a meta da vida e agir de acordo com este discernimento. Tendo recebido instruções do mestre espiritual e do Shastra, a pessoa tem que mostrar que é inteligente. Sob a forma de vida humana, ninguém deve permanecer tolo e ignorante, mas todos devem indagar a respeito da sua posição constitucional. Isto chama-se Atato Brahma Jigyasa. A psicologia humana dá origem a diferentes perguntas, as quais vários filósofos ponderaram e responderam com várias classes de pensamentos baseados na invenção mental. Este processo não dá liberação. As instruções védicas dizem que Tad Vigyanartam Sagurum Evabhigachet. Para resolver os problemas da vida, deve-se aceitar um mestre espiritual. Tasmad Gurum Prapadyeta Gigyasu Shreya Uttamam. Se alguém é realmente sério em indagar sobre a solução da existência material, ele deve aproximar-se de um guru fidedigno. Tadvidi paripatena pariprashnena sevayam upadekshanti te gyanam gyaninas tattvadarshinaha. Esforça-te para aprender a verdade, aproximando-te do mestre espiritual. Faz-lhe perguntas submissas e presta-lhe serviço. A alma autorrealizada pode dar-te conhecimento, porque viu a verdade. Bhagavad Gita 4:34. Todos devem aproximar-se de um mestre espiritual genuíno, rendendo-se a ele, paripatena, e prestando-lhe serviço. Pessoas inteligentes podem indagar do mestre espiritual qual é a meta da vida. Porque conhece a verdade insofismável, o mestre espiritual genuíno pode responder a todas essas perguntas. Mesmo nas atividades corriqueiras, primeiramente calculamos ganhos e perdas, e só depois é que agimos. Do mesmo modo, uma pessoa inteligente deve analisar todo o processo da existência material e, mostrando seu verdadeiro talento, deve seguir as orientações do mestre espiritual genuíno. Verso 48. Todos os 4 princípios de avanço na vida material
Dharma, Artha, Kama e Moksha, dependem daquilo que a Suprema Personalidade de Deus determina. Portanto, meus queridos amigos, segui os passos dos devotos. Sem desejos, dependei plenamente da índole do Senhor Supremo, e prestando serviço devocional, adorai a super-alma. Significado: estas palavras são inteligentes. Todos devem saber que em qualquer fase da vida dependemos da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, o Dharma, religião, que aceitamos deve ser aquele recomendado por Prahlada Maharaj, Bhagavata Dharma. Esta é a instrução de Krishna. Sarva dharmam parityaja mamekam sharanam vraja. Refugiar-se nos pés de lótus de Krishna significa agir de acordo com as regras e regulações do Bhagavad Dharma, serviço devocional. No que diz respeito ao desenvolvimento econômico, devemos desempenhar nossos deveres ocupacionais e deixar nas mãos do Senhor os resultados. Karmani evadikaraste ma phaleshu kadachana. Tens todo o direito de executar teu dever prescrito, mas não deves querer para ti os frutos da ação. Cada um deve executar seus deveres, de acordo com a posição que assumiu, mas deve deixar os resultados à discrição de Krishna. Narottama Das Thakur canta que nosso único desejo deve ser executar os deveres em consciência de Krishna. Não devemos ser desencaminhados pela filosofia Karma Mimamsa, cuja conclusão é que se trabalharmos com seriedade, os resultados virão impreterivelmente. Isto não é verdade. O resultado final depende da vontade da Suprema Personalidade de Deus. Portanto, em serviço devocional, depende-se inteiramente do Senhor, e é com muita honestidade que se executam os deveres ocupacionais. Por conseguinte, Prahlada Maharaj aconselhou seus amigos a dependerem só de Krishna e adorarem-no em serviço devocional. Verso 49. Hari, a Suprema Personalidade de Deus, é a alma e a super-alma de todas as entidades vivas. Em termos de alma vivente e de corpo material, toda entidade viva é manifestação da energia dele. Portanto, o Senhor é o mais querido, e ele é o controlador supremo. Significado: a Suprema Personalidade de Deus manifesta-se através de suas diferentes energias: a energia material, a energia espiritual e a energia marginal. Ele é a fonte que origina todas as entidades vivas no mundo material e, como super-alma, está situado nos corações de todos. Embora a entidade viva seja a causa de suas várias classes de corpos, é de acordo com a ordem do Senhor que o corpo é fornecido pela natureza material. Ishvara sarva bhutanam hrideshya arjunatishtatim brahmayan sarva bhutanim yantra rudhani mayaya. O Senhor Supremo está situado nos corações de todos, ó Arjuna, e dirige as andanças de todas as entidades vivas que estão situadas numa espécie de máquina feita de energia material. Bhagavad Gita 18:61. O corpo é tal qual uma máquina, um carro, no qual a entidade viva tem concessão a sentar-se e mover-se de acordo com seu desejo. O Senhor é a causa que origina o corpo material e a alma, a qual se expande através de sua energia marginal. O Senhor Supremo
é o ente mais querido de todos os seres vivos. Prahlada Maharaj, portanto, aconselhou seus colegas de classe, os filhos de demônios, a que voltassem a se refugiar na suprema personalidade de Deus. Verso 50. Se algum semideus, demônio, ser humano, yaksha, gandharva ou qualquer pessoa dentro deste universo presta serviço aos pés de lótus de Mukunda, que pode dar liberação, ele estará de fato situado na mais auspiciosa condição de vida, exatamente como nós, os Mahajanas, encabeçados por Prahlada Maharaj. Significado: Prahlada Maharaj, com seu exemplo vivo, pediu aos seus amigos que se ocupassem em serviço devocional, quer na sociedade dos semideuses, dos asuras, humana ou dos Gandharvas. Toda entidade viva deve refugiar-se nos pés de lótus de Mukunda e assim tornar-se perfeitamente afortunada. Versos 51 e 52. Meus queridos amigos, ó filhos de demônios, não podeis satisfazer a suprema personalidade de Deus, tornando-vos brahmanas perfeitos, semideuses, ou grandes santos, ou esmerando-vos na etiqueta ou adquirindo vasta erudição. Nenhuma dessas qualificações pode despertar prazer no Senhor. Não é mediante caridade, austeridade, sacrifício, limpeza ou votos que alguém irá conseguir satisfazer ao Senhor. O Senhor fica satisfeito apenas se alguém tem por ele devoção inabalável e imaculada. Sem serviço devocional sincero, tudo é mero exibicionismo. Significado: Prahlada Maharaj conclui que torna-se perfeito aquele que envida todos os esforços para servir ao Senhor Supremo sinceramente. A elevação na vida material, em que se atinge a condição de Brahmana, semideus, rishi e assim por diante, não é a causa que produz em alguém amor ao Supremo. Mas quem se ocupa sinceramente a serviço do Senhor tem plena consciência de Krishna. O Bhagavad Gita 9.30 confirma isto. Apichet suduracharo bhajate mamananyabhak sadureva samantavya samyak vyavasito isaham. Mesmo que alguém cometa ações das mais abomináveis, se estiver ocupado em serviço devocional, deve ser considerado santo, porque está situado na devida posição. Desenvolver amor imaculado por Krishna é a perfeição da vida. Outros processos talvez ajudem, mas se alguém não desenvolver amor por Krishna, esses outros processos serão uma mera perda de tempo. Dharmas fanushtita pumsam vishvakshena katasuyaham notpadaye yadiratim shrama evai kevalam. Os deveres, dharma, executados pelos homens, não importa a posição por eles ocupada, não passarão de esforço inútil, caso não provoquem atração pela mensagem do Senhor Supremo. Srimad Bhagavatam 1.2.8. O símbolo da perfeição é a devoção imaculada ao Senhor. Verso 53. Meus queridos amigos, ó filhos de demônios, da mesma maneira favorável, através da qual alguém vê a si próprio e cuida de si mesmo, adotai o serviço devocional para satisfazer a suprema personalidade de Deus, que, como super-alma de todas as entidades vivas, está presente em toda parte. Significado: a palavra Atmopamyena,
aplica-se àquele que pensa que os outros são iguais a ele próprio. Pode-se concluir muito inteligentemente que sem serviço devocional, sem tornar-se consciente de Krishna, ninguém consegue ser feliz. Portanto, cabe a todos os devotos pregar a consciência de Krishna em todas as partes do mundo, porque sem consciência de Krishna, as entidades vivas estão sofrendo as dores da existência material. Pregar a consciência de Krishna é a melhor atividade de bem-estar. Na verdade, Sri Chaitanya Mahaprabhu descreve-a como para upakara, trabalho para o verdadeiro benefício dos outros. As atividades de para upakara foram especialmente confiadas àqueles que nasceram na Índia como seres humanos. Bharata bhumite haila manusha janma yaram janma sartaka kari kara para upakara. Chaitanya Charitamrita, Adilila 9:41. O mundo inteiro está sofrendo, porque lhe falta a consciência de Krishna. Portanto, Sri Chaitanya Mahaprabhu aconselhou todos os seres humanos, nascidos na Índia, a que aperfeiçoassem suas vidas através da consciência de Krishna, e então pregassem em todo o mundo a mensagem da consciência de Krishna, para que os outros se tornassem felizes, executando os princípios da consciência de Krishna. Verso 54. Ó meus amigos, filhos de demônios, todas as pessoas, inclusive vós, os yakshas e rakshasas, as mulheres, os shudras e vaqueiros sem inteligência, os pássaros, os animais inferiores e as entidades vivas pecaminosas, podeis reviver vossa original e eterna vida espiritual e ter existência eterna mediante o simples fato de aceitardes os princípios da Bhakti Yoga. Significado: os devotos são intitulados Achyuta Gotra, ou a dinastia da Suprema Personalidade de Deus. O Senhor é chamado de Achyuta, como menciona o Bhagavad Gita. Senayor Ubayor Madhye Ratam Stapaya Metyuta. Porque é a Suprema Pessoa Espiritual, o Senhor não comete falhas materiais. Igualmente, as divas, que são partes integrantes do Senhor, podem também tornar-se infalíveis. Embora a mãe de Prahlada estivesse no estado condicionado e fosse esposa de um demônio, mesmo os yakshas, os rakshasas, as mulheres, os shudras e inclusive os pássaros e outras entidades vivas inferiores podem ser admitidos na Achyuta Gotra, a família da Suprema Personalidade de Deus. Esta é a perfeição máxima. Assim como Krishna jamais cai, quando revivemos nossa consciência espiritual, a consciência de Krishna, jamais voltamos a cair na existência material. Todos devem procurar entender a posição do Achyuta Supremo, Krishna, que diz no Bhagavad Gita 4.9. Janma karma chame divyam evam yoveti tatvataham tyaktva deham punar janma neitimam etis orjunam. Aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo, não volta a nascer neste mundo material, mas alcança minha morada eterna, ó Arjuna. Deve-se procurar entender Achyuta, o Supremo Infalível, e como estamos relacionados com ele, e deve-se adotar o serviço ao Senhor. Esta é a perfeição da vida. Srila Madhvacharya diz, Achyutatam Chuti Varjanam. A palavra Achyutatam refere-se àquele que jamais cai neste mundo material e sempre permanece no mundo Vaikuntha, plenamente ocupado em servir ao Senhor.
verso 55. Neste mundo material, prestar serviço aos pés de lótus de Govinda, a causa de todas as causas, e vê-lo em toda parte, é a única meta da vida. A meta última da vida humana resume-se apenas a isto, como explicam todas as escrituras reveladas. Significado. Neste verso, as palavras Sarvatra Tad Ikshanam descrevem a perfeição máxima do serviço devocional, pois é então que se consegue tomar como parâmetro de tudo as atividades de Govinda. O devoto muito elevado jamais aceita que exista algo não relacionado com Govinda. Stavara Jangamadheke Nadheke Tara Murti Sarvatrahaya Nidya Ishtadeva Spurti. O Mahabhagavata, o devoto avançado, de certo vê todas as coisas, móveis e inertes, mas não vê exatamente suas formas. Ao contrário, em toda parte, ele logo vê, manifesta a forma do Senhor Supremo. Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, 8.274. Mesmo neste mundo material, o devoto não vê objetos materialmente manifestos. Ao invés disto, vê Govinda em tudo. Ao ver uma árvore ou um ser humano, o devoto estabelece a relação deles com Govinda. Govindam Adi Purusham. Govinda é a fonte que origina tudo. Ishvara Parama Krishna Satchitananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarvakarana Karanam. Krishna, que é conhecido como Govinda, é o controlador supremo. Ele tem um corpo espiritual eterno e bem-aventurado. Ele é a origem de tudo. Ele não tem alguma origem extrínseca, pois ele é a causa primordial de todas as causas. Brahma Samhita 5.1. A prova que um devoto é perfeito é que ele vê Govinda em todas as partes deste universo, mesmo em cada partícula atômica. Andantarasta paramanu chayantarastam. Esta visão do devoto é perfeita. Portanto, está dito: Narayanam mayam dhira pashyanti paramartinam Jagadanam mayam lubdha kamuka kamani mayam. O devoto vê todas as pessoas e todas as coisas em relação com Narayana, Narayanam mayam. Tudo é expansão da energia de Narayana. Assim como aqueles que são cobiçosos veem tudo como fonte de dinheiro, e aqueles que são luxuriosos veem tudo como propício ao sexo, o devoto mais perfeito, Prahlada Maharaj, via Narayana inclusive dentro de uma coluna de pedra. Isto não significa, entretanto, que devemos aceitar as palavras Daridra Narayana, que foi inventada por pessoas inescrupulosas. Aquele que realmente percebe Narayana em toda parte não faz distinção entre pobre e rico. Optar pelo Daridra Narayana, ou Narayana pobre, e rejeitar o Dhani Narayana, o Narayana rico, não é atitude devocional. Ao contrário, esta visão imperfeita é de pessoas materialistas. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 7º canto, 7º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O que Prahlada aprendeu no ventre.